Olá, estamos aqui para mais um encontro virtual. Vamos pegar o nosso material para a aula de hoje? Então vamos lá. O seu material que você vai precisar do seu livro de português, tá certo? Lápis, borracha, todo esse material de estudo, certo? Deixa ele aí do seu ladinho. Hoje nós vamos falar sobre gênero textual. Isso mesmo, sobre gênero textual, e também vamos falar um pouco sobre sílabas. Mas antes, vamos cantar uma canção para entregar o nosso coração a Deus? Então vamos lá. Vou pintar o coração bem aqui nesse papel. Vou pintar meu coração bem aqui nesse papel. E vou dar meu coração para o meu papai do céu. E vai ter festa de amor, e vai ter festa de paz, porque Jesus nunca mais vai deixar meu coração. E vai ter festa de amor, e vai ter festa de paz, porque Jesus nunca mais vai deixar meu coração. Bom, eu disse que a gente ia falar sobre o que mesmo? Agora que a gente já deixou o nosso coraçãozinho na mão de Deus, sobre o que é que eu disse que a gente vai falar? Sobre gênero textual. O gênero textual que a gente vai começar vendo vai ser poema. Isso mesmo, é um gênero textual bem bacana. E para isso, vamos ler um poema na página 10 e 11 do seu livro de português. Você abre aí? Eu já estou com o meu aberto aqui. Preste atenção no que diz o poema. O título dele é Vento no Moinho. O vento foi ao moinho, num cavalo alazão, saber o peso da mó e a resistência do grão. Um vento foi ao moinho, com um ramo de alecrim. O trigo que era trigo, maduro na plantação, agora não é mais trigo, era trigo, agora é pão. O vento foi ao moinho, com uma flor de jasmim. O vento que era vento, na crina de um alazão. O vento deixou de ser vento, era vento, agora não. O vento foi ao moinho, com um ramo de alecrim. E você, em um canteiro, que era uma flor em botão, agora desabrochou dentro do meu coração. Esse é um poema, Vento no Moinho, de Sérgio Caparelli, certo? Um escritor muito importante. Agora vamos ver o que é o poema. Vamos lá. Observe bem no livro de vocês. Qual é o título do poema? Vento no Moinho. Muito bem. Vento no Moinho. O poema, ele está escrito aí nesse livro da mesma forma como outros textos vêm escritos no livro? Não, né? Ele está em pedacinhos assim, tanto de um lado quanto do outro, não é isso? Sabe por quê? Porque essa é uma característica do gênero textual poema. Ele sempre vem escrito de forma organizada à esquerda do livro. Vocês estão de frente para ele, tá certo? Ou, como aqui nós tínhamos uma ilustração centralizando, ele veio a parte de cá à esquerda e a parte de lá à direita, estando você de frente para o livro. Vamos agora ver algumas outras características de um poema. O poema, ele está escrito em estrofes. E o que são essas estrofes? São os pedaços do poema. Observe que aqui nós temos um pedaço dele. Olha lá. Esse é um pedaço do poema. O vento foi ao moinho num cavalo alazão, saber o peso da mó
e a resistência do grão. Ó, esse é o primeiro trecho, a primeira estrofe do nosso poema. Essa daqui. Ó, ele está todo separadinho em estrofes. Então, as estrofes são os pedaços do poema. E o que é que nós temos mais no poema? Nós temos os versos. E o que são os versos? São as linhas. Ó, cada linha dessa é um verso. O vento foi ao moinho, num cavalo alazão, saber o peso da mó e a resistência do grão. Uma outra característica também dos poemas é a presença, ou não, não é uma regra fixa, das rimas. Aqui no nosso caso nós temos, ó, alazão, grão. E o que são essas rimas? Rimas são as palavrinhas que vão ter uma sonoridade parecida. Elas terminam com o mesmo som. Alazão, grão, ó, ambas terminaram com um som anasalado. Então, isso são palavrinhas que rimam, aquelas que a gente vai perceber essa mesma sonoridade, esse som parecido. Tá certo? Então, ó, o que é o poema? Um texto escrito em estrofes, que são os pedacinhos. Nessas estrofes a gente vai ter os versos, que são as linhas do poema, e ele pode conter também palavrinhas que rimam, que são essas que vão ser terminadas com o mesmo som, tá certo? Agora que nós já aprendemos isso sobre poemas, vamos colocar na página 23 do nosso livro? Vamos lá, coloque na página 23. Nós vamos falar sobre sílabas nela. Olha lá, aqui está a página 23 do nosso livro. Encontraram? Pronto. Na página 23 do nosso livro, nós estamos falando sobre sílabas. Sobre sílabas. Quem sabe me dizer o que é uma sílaba? Isso mesmo, as sílabas são os pedacinhos das palavras. Então, vamos relembrar sílabas. Vamos lá. Nós temos aqui questões. Um exercício. Nós vamos respondê-lo aqui agora. Esse primeiro quadro. Olha lá. Ele diz assim, ó. As palavras a seguir foram retiradas do poema Vento no Moinho, que foi o poema que a gente acabou de ler, não foi isso? Separe-as em sílabas. Então, vamos pegar as palavrinhas. Olha lá. Vento. Preste atenção que sai do nosso exercício na página 23. Vento, moinho. Cavalo. A outra é resistência. Resistência. Alazão. Alazão. Pronto. Agora vamos fazer a separação dessas palavras. Como é que eu vou perceber? Como é que eu vou fazer a separação? Ó, prestando atenção no som. Vamos lá. Vento. Ó, vento. Quando eu pronunciei a palavra bem dessa forma, devagar, quais foram as palavrinhas, os pedacinhos que ficaram juntos e os pedacinhos que ficaram separados? Isso. Vamos aqui, vento. Vem, é isso? Tracinho. Tô. Olha lá. Vento. Vento. Vamos à próxima. Olha lá. Moinho. Moinho. E agora?
moinho, moinho, olha lá, moinho. Quantas vezes eu fiz assim? 3, muito bem, ó, moinho. Preste atenção, o som, como ele vai saindo, quem é que vai ficando junto, quem vai ficando separado? Moinho. Isso, muito bem, ó. Moinho. Nho. Aqui eu tenho um dígrafo. Ó, são 2 consoantes juntas. Na hora de fazer a separação da sílaba, eles não se separam, tá certo? Vamos à outra. Cavalo. Cavalo. 3 sílabas, muito bem. Cavalo. Vamos ver a outra? Agora, ó, resistência. É uma palavrinha bem mais comprida. Olha lá. Resistência. Isso mesmo. Ó, 4 sílabas. Tem. Cia. Olha lá. 1, 2, 3, 4. 4 sílabas. Vamos ver outra aqui agora. Alazão. Vamos novamente o exercício batendo palma. Para cada pedacinho que a gente for ouvindo. Alazão. Deu quantas? 3, muito bem, olha lá. O zão. Muito bem, alazão. E aqui agora? Muito bem, uma sílaba. Uma palavrinha formada apenas por uma sílaba. E agora vamos ver quantas letras nós temos na palavra vento. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Agora, quantas sílabas nós temos? Vamos ver? 1, 2 sílabas. E a palavra moinho? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Quantas sílabas foram? 1, 2, 3. Vamos contar cavalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas sílabas? 1, 2, 3. Vamos ver a palavrinha resistência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E agora quantas sílabas teve? 1, 2, 3, 4. Muito bem. Vamos contar aqui agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. E sílabas? 1, 2, 3. Muito bem. E aqui, quantas letras nós temos? 1, 2. Quantas sílabas? 1 sílaba. Vamos lá. Agora preste bem atenção. A quantidade de letras de cada palavra, a quantidade de letras de cada palavra é igual à quantidade de sílaba, maior que a quantidade de sílabas ou menor que a quantidade de sílabas? Maior, muito bem. A quantidade de letras de cada palavra é sempre maior que a quantidade de sílabas. Por quê? Porque a quantidade de letras, ó, a gente está contando a unidade, e as sílabas a gente vai contar os pedaços da palavra. E pedaços às vezes estão como juntas. Então não tem como os pedaços serem mais, uma quantidade maior que as letras, tá certo? Agora, ó, as sílabas das palavras daqui da nossa atividade, elas são formadas por quantas letras, hein?
As sílabas formadas por duas letras. As somente sílabas aqui, ó. Aqui, nós temos somente palavrinhas com sílabas formadas apenas de duas letras, três letras, ou de uma, duas, três ou mais letras. Vamos lá. Prestando atenção aqui nas sílabas. Eu estou falando das sílabas, não é das palavrinhas. Eu tenho aqui sílabas que são formadas apenas por duas letras, sílabas que são formadas por duas ou três letras, ou eu tenho sílabas que são formadas por uma, duas ou três letras. E isso, sílabas que são formadas por uma, duas ou três letras. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma sílaba que é formada apenas por uma letra. Aqui outra sílaba formada apenas por uma letra. Aqui eu tenho uma sílaba formada por duas letras, aqui por três. Então, essas palavrinhas aqui, nós temos sílabas formadas por uma letra, por duas ou por três letras. Isso para vocês perceberem que as sílabas são os pedacinhos das palavras, mas não quer dizer que ela vai ser formada apenas por duas letras. Elas podem ser formadas por duas, por uma ou mais de duas letras, tá certo? Agora, vocês irão fazer uma leitura. Irão primeiro responder a página 24, ó. Certo? Responder a página 24. Nós já respondemos aqui a 23 e a 24 fica com vocês, tá certo? Respondemos a página 24 e a 23, temos aí a questão 3, fica com vocês. E vocês, depois que responderem ela, passam para a questão 26 e vão fazer leitura desse cordel aqui. O cordel é um tipo de poema popular, tá certo? Então, façam a leitura dele e percebam como é que se dá a entonação, como é que ele é escrito, a forma como ele está exposto aí na folhinha, tá certo? Então, esse é o nosso encontro virtual de hoje. Aguardo você no próximo. Até breve.